Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. 7. Os Tapleton da casa de Merripit. A fresca beleza da manhã seguinte ajudou a apagar de nossas mentes a impressão sombria e cinzenta deixada pela nossa primeira experiência na mansão Baskerville. Quando Sir Henry e eu nos sentamos para tomar café, a luz do sol entrava pelas janelas altas, projetando manchas coloridas dos brasões de armas que as cobriam. Os lambris escuros brilhavam como bronze aos raios dourados, e era difícil perceber que este era realmente o cômodo que enchera tanto nossas almas de melancolia na noite anterior. Acho que é a nós mesmos e não a casa que temos de culpar, disse o baronete. Estávamos cansados da viagem e enregelados do passeio de charrete, de modo que ficamos com uma impressão sombria do lugar. Agora estamos descansados e bem, portanto tudo está alegre outra vez. Mas não era só uma questão de imaginação, respondi. O senhor, por exemplo, ouviu alguém, uma mulher, eu acho, soluçando durante a noite? Isso é curioso, porque quando eu estava meio adormecido acho que ouvi alguma coisa desse tipo. Esperei bastante tempo, mas não ouvi mais nada, e concluí que era tudo um sonho. Ouvi distintamente, e tenho certeza de que era realmente uma mulher soluçando. Devemos perguntar a respeito imediatamente. Ele tocou a campainha e perguntou a Barrymore se ele podia explicar o fato. Pareceu-me que as feições pálidas do mordomo ficaram um pouco mais pálidas quando ouviu a pergunta do seu patrão. Há apenas 2 mulheres na casa, Sir Henry, ele respondeu. Uma é a copeira, que dorme na outra ala. A outra é a minha mulher, e posso afirmar que o som não pode ter vindo dela. Mas ele mentiu quando disse isso, porque depois do café encontrei por acaso a senhora Barrymore no longo corredor, com o sol batendo em cheio no seu rosto. Ela era uma mulher grande, impassível, de feições grosseiras e com uma expressão severa e imóvel na boca. Mas seus olhos reveladores estavam vermelhos e olharam para mim por entre pálpebras inchadas. Fora ela, então, quem chorara durante a noite, e se chorara seu marido devia saber disso. Contudo, ele havia assumido o risco óbvio da descoberta afirmando que não fora ela. Por que ele havia feito isso? E por que ela chorara tão amargamente? Em torno desse homem pálido, bonito e de barba preta já estava se acumulando uma atmosfera de mistério e de melancolia. Fora ele o primeiro a encontrar o corpo de Sir Charles, e tínhamos apenas a sua palavra para todas as circunstâncias que levaram à morte do velho. Seria possível que fosse Barrymore, afinal de contas, que víramos no cabriolé na Regent Street. Ei, Barba podia ter sido a mesma. O cocheiro havia descrito um homem pouco mais baixo, mas essa impressão podia facilmente ter sido equivocada. Como eu poderia tirar essa dúvida? Obviamente, a primeira coisa a fazer era falar com o agente do correio de Grimpen e descobrir se o telegrama tinha sido entregue realmente nas mãos de Barrymore. Qualquer que fosse a resposta, eu deveria pelo menos ter alguma coisa para informar a Sherlock Holmes. Sir Henry tinha muitos documentos para examinar após o café, de modo que o momento era propício para minha excursão. Foi uma caminhada agradável de 4,5 quilômetros pela margem do pântano, levando-me por fim a um lugarejo triste, onde os 2 prédios maiores, que eram a estalagem e a casa do Dr. Mortimer, se destacavam do resto. O agente do correio, que era também o dono do armazém da aldeia, lembrava-se bem do telegrama. Claro, senhor, mandei entregar o telegrama ao Sr. Barrymore, exatamente como foi ordenado, disse ele. Quem o entregou? Meu filho aqui. James, você entregou o telegrama ao Sr. Barrymore na mansão na semana passada, não entregou? Sim, papai, entreguei. Nas mãos dele? Perguntei. Bem, ele estava lá em cima no sótão naquela hora, de modo que não pude entregá-lo em suas próprias mãos, mas entreguei-o nas mãos da Sra. Barrymore, e ela prometeu entregar a ele imediatamente. Você viu o Sr. Barrymore? Não, senhor. Eu disse ao senhor que ele estava no sótão. Se você não o viu, como sabe que ele estava no sótão? Bem, a mulher dele certamente devia saber onde ele estava, disse o agente do correio irritado. Ele não recebeu o telegrama? Se houve algum engano,
Compete ao próprio Sr. Barrymore reclamar. Parecia inútil prosseguir no interrogatório, mas estava claro que, apesar do truque de Holmes, não tínhamos nenhuma prova de que Barrymore não estivesse em Londres o tempo todo. Suponhamos que assim fosse, que o mesmo homem tivesse sido o último a ver Sir Charles vivo e o primeiro a seguir o novo herdeiro quando este voltou à Inglaterra. E daí? Seria ele o instrumento de outros ou ele tinha algum desígnio sinistro próprio? Que interesse podia ter em perseguir a família Baskerville? Pensei no estranho aviso cortado do editorial do Times. Seria isso obra sua, ou seria obra de alguém dedicado a contrariar os seus planos? O único motivo concebível era aquele que havia sido sugerido por Sir Henry, que, se a família pudesse ser afugentada, um lar confortável e permanente estaria garantido para os Barrymore. Mas certamente essa explicação seria totalmente inadequada para justificar o planejamento detalhado e sutil que parecia estar tecendo uma teia invisível em torno do jovem baronete. O próprio Holmes havia dito que nunca tivera um caso mais complexo em toda sua longa série de investigações sensacionais. Rezei enquanto caminhava de volta pela estrada triste e solitária, para que o meu amigo pudesse em breve estar livre de suas preocupações e tirasse essa pesada carga de responsabilidade dos meus ombros. De repente meus pensamentos foram interrompidos pelo ruído de pés correndo atrás de mim e por uma voz que chamava o meu nome. Virei-me, esperando ver o Dr. Mortimer, mas para minha surpresa era um estranho que estava me perseguindo. Era um homem pequeno, magro, bem barbeado, com expressão afetada, louro e de queixo pequeno, entre 30 e 40 anos de idade, vestido com terno cinzento e usando um chapéu de palha. Uma caixa de metal para espécimes botânicos pendia do seu ombro e ele segurava uma rede verde para borboletas em uma das mãos. O senhor certamente vai desculpar minha presunção, Dr. Watson, disse ele ao chegar ofegante ao lugar onde eu estava. Aqui no pântano somos pessoas simples e não esperamos pelas apresentações formais. O senhor provavelmente deve ter ouvido meu nome do nosso amigo comum, Mortimer. Eu sou Stapleton, da casa de Merripit. A sua rede e a sua caixa teriam me revelado a mesma coisa porque eu sabia que o Sr. Stapleton era naturalista. Mas como o senhor me reconheceu? Eu disse. Fui visitar Mortimer, e ele me mostrou, da janela do seu consultório, quando o senhor passou. Como o nosso caminho fica na mesma direção, pensei que pudesse alcançá-lo e apresentar-me. Espero que Sir Henry não tenha piorado com a sua viagem. Ele está muito bem, obrigado. Estávamos todos com medo de que, após a triste morte de Sir Charles, o novo baronete se recusasse a morar aqui. É pedir muito a um homem rico vir para cá e enterrar-se num lugar como este, mas não preciso dizer-lhe que isso significa muito para a região. Sir Henry não tem, suponho, nenhum medo supersticioso a respeito? Não acho que isso seja provável. O senhor certamente conhece a lenda do cão diabólico que persegue a família. Ouvi falar disso. É extraordinário como os camponeses são crédulos por aqui. Qualquer um deles está pronto a jurar que viu essa criatura no pântano. Ele falou com um sorriso, mas tive a impressão de que ele encarava o assunto de modo mais sério. A história empolgou a imaginação de Sir Charles, e não tenho nenhuma dúvida de que isso provocou seu fim trágico. Mas como? Seus nervos estavam tão excitados que o aparecimento de qualquer cão podia ter tido um efeito fatal sobre o seu coração doente. Imagino que ele tenha visto realmente alguma coisa do gênero naquela última noite na Aleia dos Teixos. Eu receava que pudesse ocorrer algum desastre, porque eu gostava muito do velho e sabia que o seu coração estava fraco. Como o senhor sabia disso? Meu amigo Mortimer me contou. O senhor acha, então, que algum cão perseguiu Sir Charles, e que, em consequência disso, ele morreu de medo? O senhor tem alguma explicação melhor? Eu não cheguei a nenhuma conclusão. E o senhor Sherlock Holmes chegou? As palavras me tiraram a respiração por um instante, mas um olhar para o rosto plácido e os olhos firmes do meu companheiro mostraram que não pretendia causar nenhuma surpresa. É inútil para nós fingir que não conhecemos, Dr. Watson, disse ele. As histórias do seu detetive chegaram até nós aqui, e o senhor não pode exaltá-lo sem que o senhor mesmo seja reconhecido. Quando Mortimer me disse o seu nome, não pôde negar a sua identidade. Se o senhor está aqui, quer dizer que o próprio Sr. Sherlock Holmes está interessado no caso, e estou naturalmente curioso para saber a opinião dele. Receio não poder responder a essa pergunta.
Posso perguntar-lhe se ele vai nos honrar com uma visita? Ele não pode sair da cidade no momento. Tem outros casos que precisam da sua atenção. Que pena! Ele podia esclarecer alguma coisa nesse caso que é tão misterioso para nós. Mas quanto às suas próprias pesquisas, se houver alguma maneira de lhe ser útil, espero que me diga. Se eu tiver alguma indicação quanto à natureza das suas suspeitas, ou como o senhor pretende investigar o caso, talvez eu possa, mesmo agora, dar-lhe alguma ajuda ou conselho. Afirmo-lhe que estou aqui simplesmente em visita ao meu amigo Sir Henry e que não preciso de nenhum tipo de ajuda. Excelente, Disse Stapleton. O senhor está absolutamente certo, sendo prudente e discreto. Fui censurado com justiça pelo que acho que foi uma intromissão injustificável, e prometo-lhe que não mencionarei o assunto outra vez. Tínhamos chegado a um ponto onde um caminho estreito coberto de relva desviava-se da estrada e entrava pelo pântano. À direita havia uma colina íngreme salpicada de matacões que em épocas passadas fora cortada para extração de granito. A face que estava voltada para nós formava uma escarpa escura, com samambaias e espinheiros brotando dos seus nichos. De uma elevação distante saía um penacho de fumaça cinzenta. Uma caminhada não muito longa por este caminho do pântano conduz à casa de Merry Pitt, ele disse. Talvez o senhor possa dispor de uma hora para que eu tenha o prazer de apresentá-lo à minha irmã. Meu primeiro pensamento foi que eu devia estar ao lado de Sir Henry. Mas depois me lembrei da pilha de papéis e contas que cobriam a mesa do seu escritório. Eu não podia ajudá-lo nisso. E Holmes havia dito expressamente que eu devia averiguar os vizinhos do pântano. Aceitei o convite de Stapleton, e entramos juntos pelo caminho. É um lugar maravilhoso, o pântano, disse ele, olhando em volta para as descidas ondulantes, longas ondas verdes com cristas de granito irregular emergindo em vagalhões fantásticos. A gente nunca se cansa do pântano. O senhor não pode imaginar os segredos maravilhosos que ele contém. É tão grande, tão desolado e tão misterioso. O senhor o conhece bem, então? Estou aqui apenas há 2 anos. Os residentes me chamariam de um recém-chegado. Chegamos pouco depois de Sir Charles se estabelecer. Mas a minha disposição me levou a explorar todas as partes da região em volta, e acho que deve haver poucos homens que a conhecem melhor do que eu. Ele é tão difícil assim de se conhecer? Muito difícil. O senhor vê, por exemplo, esta grande planície para o norte aqui, com as estranhas colinas despontando nela. O senhor observa alguma coisa notável nisso? Seria um lugar ótimo para um galope. O senhor naturalmente pensaria assim, e essa ideia custou várias vidas antes. Está vendo aqueles pontos verdes brilhantes espalhados por ela? Sim, parecem mais férteis do que o resto. Stapleton riu. Esse é o grande charco de Grimpen, disse ele. Um passo em falso ali significa morte para um homem ou um animal. Ontem mesmo vi um dos pôneis do brejo indo para dentro dele. Ele não saiu mais. Vi sua cabeça por muito tempo tentando sair do lodaçal, mas ele acabou sendo sugado para baixo. Mesmo nas estações secas é um perigo atravessá-lo, mas depois das chuvas deste outono é um lugar horrível. E apesar disso consigo ir até o meio dele e voltar vivo. Meu Deus, lá está outro desses miseráveis pôneis. Alguma coisa marrom estava se mexendo e se agitando entre a vegetação. Então um pescoço comprido projetou-se para cima, contorcendo-se e lutando desesperadamente, e um grito horrível ecoou pelo pântano. Ele me deixou gelado de horror, mas os nervos do meu companheiro pareciam ser mais fortes do que os meus. Lá se foi, disse ele. O pântano o tragou. 2 em 2 dias, e muitos outros, talvez, porque eles adquirem o hábito de ir lá em tempo seco e nunca aprendem a diferença até que o pântano os agarra. É um lugar ruim, o grande charco de Grimpen. E o senhor diz que consegue penetrar nele? Sim, há 1 ou 2 caminhos que um homem muito ágil pode tomar. Eu os descobri. Mas por que o senhor desejaria entrar num lugar tão horrível? Bem, o senhor está vendo as colinas além? Elas são realmente ilhas cercadas por todos os lados pelo pântano intransponível, que se espalhou em torno delas ao longo dos anos. É ali que estão as plantas raras e as borboletas, se a gente tiver esperteza para alcançá-las. Um dia tentarei. Ele olhou para mim com uma expressão de surpresa.
Pelo amor de Deus, esqueça essa ideia, disse ele. O seu sangue cairia sobre a minha cabeça. Afirmo-lhe que não haveria a menor possibilidade de o senhor voltar vivo. É só me lembrando de certos pontos de referência complexos que sou capaz de fazer isso. Exclamei. O que é isso? Um gemido longo e baixo, indescritivelmente triste, cruzou o pântano. Ele encheu o ar, mas era impossível dizer de onde vinha. De um murmúrio surdo ele aumentou até um rugido profundo e depois diminuiu novamente, reduzindo-se a um murmúrio melancólico e latejante outra vez. Stapleton olhou para mim com uma expressão curiosa no rosto. Lugar estranho, o pântano. Ele disse. Mas o que é isso? Os camponeses dizem que é o cão dos Baskerville chamando sua presa. Eu já ouvi uma ou duas vezes antes, mas nunca tão alto assim. Olhei em volta, com um calafrio de medo no coração, para a imensa planície ondulada musquiada de manchas verdes de juncos. Nada se mexia sobre a vasta extensão, exceto um par de corvos que crocitavam alto num pico rochoso atrás de nós. O senhor é um homem instruído. O senhor não acredita numa bobagem dessas, eu disse. Na sua opinião, qual é a origem de um som tão estranho? Os charcos fazem ruídos estranhos às vezes. É a lama se acomodando, ou a água subindo, ou algo assim. Não, isso era a voz de um ser vivo. Bem, talvez fosse. O senhor já ouviu uma galinhola real gritando? Não, nunca ouvi. É uma ave muito rara, praticamente extinta na Inglaterra agora, mas tudo é possível no pântano. Eu não ficaria surpreso de saber que o que ouvimos foi o grito da última das galinholas reais. Essa foi a coisa mais fantástica e estranha que já ouvi em minha vida. Sim, pode-se dizer que esse é um lugar bastante misterioso. Olhe para a encosta da colina lá longe. O que acha que é aquilo? Toda a encosta íngreme estava coberta de círculos cinzentos de pedra, pelo menos uns 20 deles. O que são? Redis de ovelhas? Não, são as casas dos nossos dignos ancestrais. O homem pré-histórico vivia em aglomeração no pântano, e, como ninguém em particular viveu ali desde então, encontramos todas as suas pequenas instalações exatamente como ele a deixou. Estas são as cabanas sem os telhados. O senhor pode ver até a lareira e o leito dele se tiver a curiosidade de entrar. Mas isso é uma cidade. Quando ela foi habitada? O homem neolítico, sem data. O que eles faziam? Levavam seu gado para pastar nestas encostas, e aprenderam a extraí-lo. Estanho quando a espada de bronze começou a substituir o machado de pedra. Olhe para o grande fosso na colina oposta. Aquela é a marca deles. Sim, o senhor encontrará alguns pontos muito singulares no pântano, Dr. Watson. Oh, desculpe-me um instante. Certamente é uma ciclopídeos. Uma pequena borboleta ou mariposa havia atravessado voando nosso caminho, e no instante Stapleton estava correndo com uma energia e uma velocidade extraordinárias em sua perseguição. Para minha consternação, a criatura voou direto para o grande pântano, e o meu companheiro não parou sequer por um instante, saltando de tufo em tufo atrás dela com a sua rede verde balançando no ar. Suas roupas cinzentas sem avanço irregular, em zigue-zague, aos arrancos, faziam com que ele próprio parecesse uma mariposa gigantesca. Eu estava parado observando a sua perseguição, com uma mistura de admiração pela sua atividade extraordinária e medo de lhe dar um passo em falso no pântano traiçoeiro, quando ouvi o ruído de passos, e virando-me, encontrei uma mulher perto de mim no caminho. Ela tinha vindo da direção em que o penacho de fumaça indicava a posição da casa de Merripit, mas a depressão do pântano a havia escondido até ela estar bem perto. Eu não podia duvidar que esta fosse a senhorita Stapleton, de quem me haviam falado, já que as damas de qualquer maneira deviam ser poucas no pântano, e lembrei-me de que alguém a descrevera como sendo uma beleza. A mulher que se aproximou de mim era certamente isso, e de um tipo muito fora do comum. Não podia haver um contraste maior entre irmão e irmã, porque Stapleton tinha tonalidade neutra com cabelos claros e olhos cinzentos, enquanto ela era mais morena do que qualquer outra que eu tivesse visto na Inglaterra, magra, elegante e alta. Ela tinha um rosto orgulhoso, finamente cinzelado, tão regular que poderia parecer impassível se não fosse a boca sensível e os lindos olhos escuros, ansiosos. Com seu talhe perfeito e o vestido elegante,
Ela era, realmente, uma aparição estranha no desolado caminho do pântano. Seus olhos estavam voltados para seu irmão quando me virei, e depois ela apressou o passo na minha direção. Eu havia erguido meu chapéu e estava prestes a fazer algum comentário explicativo quando as palavras dela viraram todos os meus pensamentos numa nova direção. Volte! Ela disse. Volte direto para Londres imediatamente. Só consegui ficar olhando para ela em estúpida surpresa. Seus olhos brilhavam sobre mim e ela bateu no chão com o pé, de um jeito impaciente. Por que devo voltar? Perguntei. Não posso explicar. Ela falou numa voz baixa, ansiosa, com uma curiosa dicção balbuciante. Mas, pelo amor de Deus, faça o que lhe pedi. Volte e nunca mais ponha os pés no pântano outra vez. Mas eu acabei de chegar. Homem, homem! Exclamou ela. O senhor não pode perceber quando um aviso é para o seu próprio bem? Volte para Londres. Parta esta noite. Saia deste lugar a qualquer custo. Silêncio, meu irmão está chegando. Nem uma palavra do que eu disse. O senhor se incomoda de apanhar aquela orquídea para mim ali adiante? Há uma grande quantidade de orquídeas aqui, embora, naturalmente, o senhor esteja bastante atrasado para ver as belezas do lugar. Stapleton havia abandonado a perseguição e voltava ofegante e corado pelo esforço. Olá, Bear, disse ele, e pareceu-me que o tom da sua saudação não era inteiramente cordial. Bem, Jack, você está muito ofegante. Sim, estive perseguindo uma ciclopídeos. Ela é muito rara e dificilmente é encontrada no fim do outono. Que pena tê-la perdido. Ele falou de modo despreocupado, mas seus pequenos olhos claros viravam incessantemente da moça para mim. Vocês se apresentaram por conta própria, posso ver. Sim. Eu estava dizendo a Sir Henry que era tarde demais para ele ver as verdadeiras belezas do pântano. Ora, quem você pensa que ele seja? Imagino que deva ser Sir Henry Baskerville. Não, não, eu disse. Apenas um humilde plebeu, mas sou amigo dele. Meu nome é Dr. Watson. Uma onda de aflição passou pelo seu rosto expressivo. Estivemos falando sem nos entender, disse ela. Ora, vocês não tiveram muito tempo para falar, comentou o irmão dela com os mesmos olhos perscrutadores. Eu falei como se o Dr. Watson fosse um residente em vez de ser apenas um visitante, disse ela. Não deve importar muito para ele se é cedo ou tarde para as orquídeas. Mas o senhor virá, não é, ver a casa de Mary Pitt? Uma curta caminhada levou-nos até lá, uma casa desolada do pântano, antigamente a fazenda de algum criador nos velhos tempos de prosperidade, mas agora reformada e transformada numa moradia moderna. Um pomar cercava-a, mas as árvores, como é comum no pântano, eram enfesadas e murchas, e o lugar inteiro tinha um aspecto miserável e melancólico. Fomos recebidos por um estranho empregado velho, mirrado, com um casaco cor de ferrugem que parecia combinar com a casa. Mas dentro havia salas grandes mobiliadas com uma elegância na qual eu parecia reconhecer o gosto da dama. Quando olhei de suas janelas para o pântano interminável salpicado de granito ondulando sem interrupção até o horizonte mais distante, fiquei maravilhado com aquilo que podia ter trazido este homem de instrução superior e esta mulher linda para morarem num lugar desses. Lugar estranho para escolher, não é? Disse ele, como se respondesse ao meu pensamento. E, apesar disso, conseguimos nos sentir bastante felizes, não é, Beth? Bastante felizes, disse ela, mas não havia nenhum tom de convicção nas palavras dela. Eu tive um colégio, disse Stapleton. Era no norte do país. O trabalho para um homem do meu temperamento era mecânico e pouco interessante, mas o privilégio de viver com os jovens, de ajudar a moldar aquelas mentes moças e de imprimir nelas o próprio caráter e os ideais da gente, era muito importante para mim. Mas a sorte estava contra nós. Uma grave epidemia assolou o colégio e 3 dos meninos morreram. Ele nunca se refez do golpe, e grande parte do meu capital foi engolido de modo irrecuperável. E ainda assim, apesar da perda da companhia encantadora dos meninos, eu consegui superar a minha própria infelicidade e me alegrar porque, com meu gosto pela botânica e pela zoologia, encontro um campo ilimitado de trabalho aqui,
e minha irmã é tão dedicada à natureza quanto eu. Tudo isto, Dr. Watson, passou na sua cabeça devido à sua expressão quando examinou o pântano da nossa janela. Certamente passou pela minha cabeça que isso podia ser um pouco monótono, menos para o senhor, talvez, do que para sua irmã. Não, não, nunca acho monótono, ela disse rapidamente. Temos livros, temos os nossos estudos, e temos vizinhos interessantes. O Dr. Mortimer é um homem muito instruído em sua própria especialidade. O pobre Sir Charles era também um companheiro admirável. Nós o conhecíamos bem e sentimos a sua falta mais do que posso dizer. O senhor acha que seria intromissão minha se eu fosse visitar esta tarde Sir Henry para conhecê-lo? Estou certo de que ele ficaria encantado. Então talvez o senhor mencionasse que pretendo fazer isso. Da nossa maneira humilde, poderemos ajudar a tornar as coisas mais fáceis para ele até se acostumar com seu novo ambiente. O senhor quer subir, Dr. Watson, e examinar a minha coleção de lepidópteros? Acho que é a mais completa do sudoeste da Inglaterra. Quando o senhor tiver terminado de examiná-la, o almoço estará quase pronto. Eu estava ansioso para voltar ao meu posto. A melancolia do pântano, a morte do infeliz pônei, o estranho som que havia sido associado à lenda sinistra dos Baskerville, todas essas coisas cobriam meus pensamentos de tristeza. Depois, por cima dessas impressões mais ou menos vagas, viera o aviso definido e distinto da senhorita Stapleton, dado com tanta seriedade que eu não podia duvidar de que havia algum motivo grave e profundo por trás dele. Resisti a todas as pressões para ficar para o almoço e iniciei imediatamente a minha viagem de volta, tomando o caminho coberto de relva pelo qual tínhamos vindo. Parece, contudo, que havia algum atalho para aqueles que o conheciam, porque antes de chegar à estrada, fiquei espantado ao ver a senhorita Stapleton sentada numa pedra ao lado do caminho. Seu rosto estava maravilhosamente corado pelo esforço. Vim correndo para alcançá-lo, Dr. Watson, disse ela. Não tive tempo nem de pôr o meu chapéu. Não devo parar, porque o meu irmão pode dar pela minha falta. Eu queria dizer ao senhor que lamento o estúpido engano que cometi pensando que o senhor fosse Sir Henry. Por favor, esqueça as palavras que eu disse, que não se aplicam ao senhor de modo algum. Mas não posso esquecê-las, senhorita Stapleton, eu disse. Sou amigo de Sir Henry, e o seu bem-estar me preocupa muito. Diga-me por que a senhorita estava tão ansiosa para que Sir Henry voltasse para Londres. Um capricho de mulher, Dr. Watson. Quando o senhor me conhecer melhor, compreenderá que nem sempre consigo explicar os motivos das coisas que digo ou faço. Não, não. Lembro-me da excitação na sua voz. Lembro-me da expressão dos seus olhos. Por favor, seja franca comigo, senhorita Stapleton, porque desde que cheguei aqui estou consciente das sombras à minha volta. A vida passou a ser como o grande charco de Grimpen, com pequenos trechos verdes em toda parte nos quais a gente pode se afundar e sem nenhum guia para indicar o caminho. Explique-me, então, o que foi que a senhorita quis dizer, e prometo lhe transmitir o seu aviso a Sir Henry. Uma expressão de dúvida passou pelo seu rosto, mas seus olhos estavam firmes outra vez quando me respondeu. O senhor dá muita importância a isso, Dr. Watson, disse ela. Meu irmão e eu ficamos muito chocados com a morte de Sir Charles. Nós o conhecíamos intimamente, porque o seu passeio favorito era pelo pântano até a nossa casa. Ele ficou profundamente impressionado pela maldição que pairava sobre a sua família, e quando ocorreu esta tragédia eu senti naturalmente que devia haver algum fundamento para os receios que ele havia manifestado. Fiquei aflita, portanto, quando outro membro da família veio morar aqui, e achei que ele devia ser prevenido do perigo que correrá. Isso era tudo o que eu queria transmitir. Mas qual é o perigo? O senhor conhece a história do cão? Eu não acredito nessas bobagens. Mas eu acredito. Se o senhor tiver qualquer influência sobre Sir Henry, afaste de um lugar que sempre foi fatal para sua família. O mundo é grande. Por que ele iria querer morar num lugar perigoso? Porque este é o lugar perigoso. Essa é a natureza de Sir Henry. Receio que, se a senhorita não puder me dar uma informação mais precisa do que esta, será impossível fazê-lo se mudar. Não posso dizer nada com precisão, porque não sei nada com precisão. Eu lhe faria mais uma pergunta, senhorita Stapleton. Se a senhorita não quis dizer mais do que isso quando falou comigo pela primeira vez,
Por que a senhorita não queria que o seu irmão ouvisse o que disse? Não há nada que ele, ou qualquer outra pessoa, possa objetar. Meu irmão está muito ansioso para que a mansão seja habitada, porque ele acha que isso é bom para as pessoas pobres do pântano. Ele ficaria com muita raiva se soubesse que eu disse alguma coisa que pudesse induzir Sir Henry a ir embora. Mas cumpri o meu dever agora e não direi mais nada. Preciso voltar ou ele dará pela minha falta e desconfiará que falei com o senhor. Adias. Ela virou-se, e em poucos minutos havia desaparecido por entre as rochas espalhadas, enquanto eu, com minha alma cheia de vagos receios, segui meu caminho para a mansão Baskerville. A partir deste ponto, seguirei o curso dos acontecimentos transcrevendo minhas próprias cartas para o Sr. Sherlock Holmes que estão diante de mim, na mesa. Falta uma página, mas as outras estão exatamente como foram escritas e revelam os meus sentimentos e suspeitas naquele momento de modo mais preciso do que a minha memória pode fazer, embora seja nítida a respeito destes trágicos acontecimentos. Ei. Primeiro relatório do Dr. Watson. Mansão Baskerville, 13 de outubro. Meu caro Holmes. Minhas cartas e telegramas anteriores mantiveram-no bastante bem informado a respeito de tudo o que tem ocorrido neste canto do mundo esquecido por Deus. Quanto mais tempo se fica aqui, mais o espírito do pântano impregna a alma da gente com a sua vastidão e também com seu encanto sombrio. Quando se está sobre o seu seio, deixam-se todos os vestígios da Inglaterra moderna para trás, mas, por outro lado, toma-se consciência em toda a parte das casas e do trabalho do povo pré-histórico. Por todos os lados, enquanto se anda, a gente vê as casas dessas pessoas esquecidas, com seus túmulos e enormes monolitos que se supõe terem marcado seus templos. Quando olhamos para suas cabanas de pedra cinzenta contra as encostas cortadas das colinas, deixamos nossa própria época para trás, e se virmos um homem vestido de peles e peludo engatinhar para fora da sua porta baixa, pondo uma flecha com ponta de sílex na corda do seu arco, acharemos que sua presença ali é mais natural do que a nossa própria. Oh. Estranho é que eles tenham vivido tão concentrados no lugar que deve sempre ter sido um solo muito estéril. Não sou nenhum arqueólogo, mas posso imaginar que eles constituíam uma raça esbulhada e avessa às guerras que foi obrigada a aceitar aquilo que nenhuma outra ocuparia. Mas tudo isso não tem relação com a missão para a qual você me mandou e provavelmente será muito pouco interessante para sua mente extremamente prática. Ainda me lembro da sua completa indiferença quanto a saber se o Sol girava em torno da Terra ou a Terra em torno do Sol. Portanto, vou voltar aos fatos relativos a Sir Henry Baskerville. Se você não recebeu nenhum relatório nos últimos dias, é porque até hoje não havia nada de importante a comunicar. Então ocorreu um fato bastante surpreendente, que contarei a você no devido tempo. Mas, antes de tudo, é preciso que você conheça alguns dos outros fatores da situação. Um destes, em relação ao qual pouco falei, é o condenado fugido no pântano. Há um motivo forte agora para crer que ele foi embora, o que é um grande alívio para os chefes de família desta região. Passou-se uma quinzena desde a sua fuga, durante a qual ele não foi visto e nada se ouviu falar sobre ele. É inconcebível que ele possa ter ficado no pântano durante todo esse tempo. Naturalmente, no que diz respeito ao seu esconderijo, não há nenhuma dificuldade. Qualquer uma dessas cabanas de pedra lhe proporcionaria um lugar conveniente. Mas não há nada para comer, a menos que ele pegasse e matasse uma das ovelhas do pântano. Achamos, portanto, que ele foi embora, e os fazendeiros isolados dormem melhor por causa disso. Somos 4 homens capazes nesta casa, de modo que podemos cuidar bem de nós mesmos, mas confesso que tenho tido momentos de inquietação quando penso nos Tapletons. Eles moram a quilômetros de qualquer ajuda. Há uma criada e um empregado velho, a irmã e o irmão, um homem muito forte. Eles ficariam impotentes nas mãos de um sujeito desesperado como esse criminoso de Notting Hill, se ele por acaso conseguisse entrar. Tanto Sir Henry quanto eu estamos preocupados com a situação deles, e sugeriu-se que Perkins, o criado, fosse dormir lá, mas Tapleton não quer ouvir falar nisso. O fato é que o nosso amigo, o baronete, começa a demonstrar um interesse considerável pela nossa bela vizinha. Não é de admirar, porque o tempo pesa muito neste lugar solitário para um homem ativo como ele, e ela é uma mulher muito fascinante e bonita.
Há algo tropical e exótico em relação a ela que fez um contraste singular com seu irmão frio e pouco emotivo. Mas ele também dá a impressão de chamas ocultas. Ele tem certamente uma influência muito marcante sobre ela, porque eu a vi olhar continuamente para ele enquanto falava, como se estivesse procurando aprovação para o que dizia. Espero que ele seja bom para ela. Há um brilho seco nos olhos dele, e uma expressão firme nos seus lábios finos, que demonstra uma natureza positiva e possivelmente cruel. Você o achará um estudo interessante. Ele veio visitar Baskerville naquele primeiro dia e na manhã seguinte nos levou para que víssemos o ponto onde se supõe que a lenda do cruel Hugo tenha tido sua origem. Foi uma excursão de alguns quilômetros pelo pântano até um lugar tão desolado que poderia ter sugerido a história. Encontramos um vale curto entre picos rochosos ondulados que levam a um espaço aberto, coberto de relva. No meio do vale erguem-se duas pedras grandes, gastas e aguçadas na extremidade superior, a ponto de parecerem as presas enormes e corroídas de algum animal monstruoso. Ele correspondia em tudo ao cenário da antiga tragédia. Sir Henry ficou muito interessado e perguntou a Stapleton mais de uma vez se ele acreditava realmente na possibilidade da interferência do sobrenatural nos assuntos dos homens. Ele falou em tom de brincadeira, mas era evidente que levava a sério. Stapleton foi cauteloso nas suas respostas, mas foi fácil perceber que ele dizia menos do que podia e que não expressava totalmente sua opinião em consideração aos sentimentos do baronete. Ele nos contou casos semelhantes em que famílias haviam sofrido alguma influência maligna e nos deixou com a impressão de que compartilhava da opinião popular sobre a questão. No caminho de volta, paramos para almoçar na casa de Mary Pitt, e foi lá que Sir Henry conheceu a senhorita Stapleton. Desde o primeiro momento em que a viu, pareceu ficar bastante atraído por ela, e tive quase certeza de que o sentimento era recíproco. Ele referiu-se a ela várias vezes ao voltarmos para casa, e desde então dificilmente se passa um dia em que não vejamos o irmão e a irmã. Eles jantaram aqui esta noite, e há alguma combinação para nós irmos jantar com eles na próxima semana. Poderíamos imaginar que essa união agradaria a Stapleton, mas, apesar disso, mais de uma vez surpreendi uma expressão de extrema desaprovação em seu rosto quando Sir Henry estava dando alguma atenção à sua irmã. Ele é muito ligado a ela, sem dúvida, e levaria uma vida solitária sem ela, mas poderia parecer o máximo do egoísmo se ele se interpusesse no caminho de um casamento tão brilhante para ela. Contudo, estou certo de que ele não deseja que a intimidade dele se transforme em amor, e várias vezes observei que ele tem se esforçado para impedi-los de ficar tete a tete. A propósito, suas instruções para que eu nunca deixe Sir Henry sair sozinho ficarão muito mais complicadas de cumprir-se. Um romance for acrescentado às nossas outras dificuldades. Minha popularidade seria logo prejudicada se eu fosse cumprir suas ordens ao pé da letra. Outro dia, quinta-feira para ser mais exato, o Dr. Mortimer almoçou conosco. Ele esteve escavando um túmulo em Longdown e conseguiu um crânio pré-histórico que o enche de grande alegria. Nunca houve um entusiasta tão sincero como ele. Os Stapleton chegaram depois, e o bom médico levou todos nós para a Leia dos Teixos, a pedido de Sir Henry, para nos mostrar exatamente como tudo aconteceu naquela noite fatal. É um passeio longo, melancólico, a Leia dos Teixos, entre duas paredes altas de sebes aparadas, com uma faixa estreita de grama de cada lado. Na extremidade oposta há um pavilhão em ruínas. Na metade do caminho fica o portão do pântano, onde o velho cavalheiro deixou a cinza do seu charuto. É um portão branco com um trinco. Além dele fica o extenso pântano. Lembrei-me da sua teoria a respeito do caso e tentei imaginar tudo o que havia ocorrido. Quando o velho parou ali, viu alguma coisa se aproximando pelo pântano, alguma coisa que o aterrorizou tanto que ele perdeu o juízo e correu até não poder mais, até morrer de puro horror e exaustão. Lá estava o longo túnel sombrio pelo qual ele fugiu. E de quê? Um cão pastor de ovelhas? Ou um cão espectral, preto, silencioso e monstruoso? Houve uma influência humana na questão? Será que o pálido e vigilante Belrimore sabe mais do que quis contar? Tudo era misterioso e vago, mas há sempre a sombra sinistra do crime por trás disso. Conheci um outro vizinho desde que escrevi da última vez. É o Sr. Franklin, da mansão Lafter, que mora a uns 6 quilômetros para o sul. É um homem idoso, de rosto corado, cabelos brancos e colérico.
Sua paixão é pela lei inglesa, e ele gastou uma grande fortuna em ações judiciais. Ele luta pelo simples prazer de lutar e está sempre pronto a assumir qualquer um dos lados de uma questão, de modo que não admira que tenha achado isso um divertimento caro. Às vezes ele fecha uma servidão de passagem e desafia a paróquia a fazê-lo abrir. Outras vezes arranca com suas próprias mãos o portão de algum homem e afirma que existiu ali um caminho desde tempos imemoriais, desafiando o proprietário a processá-lo por invasão. Ele conhece bastante os direitos senhoriais e comunais, e aplica o seu conhecimento algumas vezes a favor dos aldeãos de Fervorte e outras contra eles, de forma que é periodicamente carregado em triunfo pela rua da aldeia ou queimado em efígie, segundo sua última sentença. Dizem que ele tem cerca de 7 processos em curso no momento, o que provavelmente engolirá o resto da sua fortuna, arrancando assim o seu ferrão e deixando-o inofensivo no futuro. Fora a questão da lei, ele parece uma pessoa bondosa, afável, e só o menciono porque você insistiu para que eu mandasse alguma descrição das pessoas que nos cercam. Ele se ocupa atualmente de uma maneira curiosa, porque, sendo astrônomo amador, tem um excelente telescópio com o qual se deita no telhado da sua própria casa e vasculha o pântano o dia inteiro na esperança de ver o condenado fugido. Se ele limitasse suas energias a isso, tudo estaria bem, mas há rumores de que ele pretende processar o doutor Mortimer por ter aberto uma sepultura sem a autorização do parente mais próximo, porque ele desenterrou o crânio neolítico do túmulo em Longdown. Ele ajuda a impedir que nossas vidas se tornem monótonas e dá um pequeno alívio cômico, onde este é muito necessário. E agora, depois de contar a respeito do condenado fugitivo, dos Stapletons, do Dr. Mortimer e de Franklin, da mansão Lafter, vou terminar com o que é mais importante e contar-lhe mais sobre os Barrymores, e principalmente sobre o acontecimento surpreendente de ontem à noite. Antes de mais nada, sobre o telegrama de teste, que você mandou de Londres a fim de confirmar se Barrymore estava realmente aqui. Eu já expliquei que o testemunho do agente do correio mostra que a experiência foi inútil e que não temos nenhuma prova num sentido ou no outro. Eu contei a Sir Henry como andavam as coisas, e ele, com seu jeito objetivo, fez Barrymore subir imediatamente e perguntou se ele receberá o telegrama pessoalmente. Barrymore disse que sim. O menino entregou-o em suas próprias mãos? Perguntou Sir Henry. Barrymore pareceu surpreso e meditou durante algum tempo. Não, eu estava no quarto de guardados na ocasião, e minha mulher levou-o para mim lá em cima, disse ele. Você o respondeu pessoalmente? Não. Eu disse à minha mulher o que deveria responder e ela desceu para escrever. À noite ele voltou ao assunto por iniciativa própria. Não compreendi inteiramente o objetivo das suas perguntas esta manhã, Sir Henry, disse ele. Espero que elas não signifiquem que eu tenha feito alguma coisa para perder a sua confiança. Sir Henry teve de garantir a ele que não era isso e tranquilizá-lo dando-lhe uma boa parte do seu velho guarda-roupa, por ter chegado de Londres toda a bagagem. A senhora Barrymore interessa-me. Ela é uma pessoa corpulenta e maciça. Bastante limitada, muito respeitável e com tendência ao puritanismo. Você dificilmente poderia imaginar uma pessoa menos emotiva. Mas eu contei a você que, na primeira noite aqui, eu a ouvi soluçando amargamente. Desde então, mais de uma vez percebi vestígios de lágrimas em seu rosto. Alguma mágoa profunda está sempre consumindo seu coração. Às vezes eu me pergunto se ela tem uma lembrança de culpa que a persegue, e outras desconfio que Barrymore é um tirano doméstico. Sempre achei que havia alguma coisa singular e suspeita no caráter desse homem, mas a aventura da última noite intensificou todas as minhas desconfianças. Mesmo assim, isso pode parecer, em si mesma, uma questão secundária. Você sabe que eu não tenho um sono muito profundo, e desde que estou de guarda nesta casa meus cochilos têm sido mais leves do que nunca. Na noite passada, por volta das 2 horas, fui despertado por passos furtivos diante do meu quarto. Levantei-me, abri a porta e olhei para fora. Uma sombra negra comprida estava se arrastando pelo corredor. Ela era projetada por um homem que caminhava de mansinho pelo corredor com uma vela na mão. Ele estava de calça e camisa, sem nada nos pés. Pude ver apenas a silhueta, mas sua altura me revelou que era Barrymore. Ele caminhava muito devagar e de modo circunspecto, e havia alguma coisa indescritivelmente culpada e furtiva em toda sua aparência. Eu disse a você que o corredor é interrompido pelo balcão que contorna o vestíbulo, mas que continua do lado oposto.
Esperei até que ele tivesse desaparecido e depois o segui. Quando cheguei ao balcão, ele havia atingido a extremidade do outro corredor, e pude ver pelo brilho da luz através de uma porta aberta que ele entrará num dos quartos. Mas todos esses quartos estão sem mobília e desocupados, de modo que a expedição dele tornou-se mais misteriosa do que nunca. A luz brilhava firmemente como se ele estivesse parado, imóvel. Segui furtivamente pelo corredor o mais silenciosamente possível e olhei pelo canto da porta. Belrimore estava agachado junto à janela com a vela erguida contra o vidro. Seu perfil estava meio virado para mim, e sua fisionomia parecia rígida de expectativa enquanto olhava para a escuridão do pântano. Ele ficou parado observando atentamente durante alguns minutos. Depois soltou um gemido profundo e com um gesto impaciente apagou a luz. Voltei imediatamente para o meu quarto e pouco depois ouvi os passos furtivos mais uma vez, agora voltando. Muito tempo depois, quando eu havia caído num sono leve, ouvi uma chave girar em alguma parte numa fechadura, mas não consigo dizer de onde vinha o som. O que tudo isso significa não posso imaginar, mas há algum negócio secreto acontecendo nesta casa de sombras, ao fundo do qual chegaremos mais cedo ou mais tarde. Não o perturbo com as minhas teorias, porque você me pediu para fornecer-lhe apenas os fatos. Tive uma longa conversa com Sir Henry esta manhã, e fizemos um plano de campanha baseado nas minhas observações de ontem à noite. Não falarei sobre ele agora, mas ele deve tornar o meu próximo relatório uma leitura interessante.